Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Ilana Macedo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, pra quem já tá acostumado aqui com o meu canal, sabe, né? Pra quem já é inscrito, na verdade, sabe que os nossos vídeos sempre é de comprinhas, é entretenimento, né? E no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Eu vou realmente me abrir aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história. Como vocês já puderam ver aí no vídeo, sem muita enrolação, que eu sou uma tentante, sim, gente. Eu tenho 26 anos, eu sou casada. Eu casei em setembro de 2016, dia 30 de setembro, mais especificamente. E eu sempre tive o sonho de ser mãe, e meu esposo também. A gente sempre teve essa vontade de ser pais, jovens ainda, né? Porque a gente queria, assim, ter mais de um filho. Essa sempre foi nossa vontade. E aí, com 3 meses de casada apenas, eu com 20 anos de idade, nós decidimos que a gente ia tentar, que eu ia parar de tomar o remédio, porque a gente já queria ter um filho, meu marido queria muito, e eu também queria, e eu super topei, né? E então, gente, começou a nossa jornada. E hoje, em 2022, em dezembro de 2022, no caso, faria, eu não sei, fará 6 anos que a gente está tentando. Então, gente, eu passei, quando já tava assim com quase um ano, que todo mês, naquela expectativa e nada, todo mês eu esperava a menstruação não descer e ela descia, nunca atrasava e tudo. E era muito, muito frustrante e a gente bem ansioso, porque não tem como não ficar ansioso, principalmente no começo, né? E quando tava com quase um ano, eu resolvi ir na médica. Fui, fiz ultrassom transvaginal, aparentemente tudo normal. A médica só me pediu uns exames de sangue. Só que como ela falou assim, não, tá tudo normal, você é muito jovem, tá com pouco tempo, espere dar um ano. Tava quase com um ano, né? Mas ela falou, espere dar um ano, que aí se não chegar, aí você começa a investigar. Tudo bem, gente, passou-se 1 ano, 2 anos, e nem lembro quanto tempo passou, eu sei que foi muito tempo. A ansiedade deu assim aquela acalmada, e a gente ainda tinha que lidar com o povo em cima, quem é tentante sabe, né? Falando que, esquece que engravida, gente, isso não existe, tá? Porque só sabe quem passa. Não tem como esse negócio de, esquece, engravida, porque eu passei por todas essas fases, de estar muito ansiosa e não conseguir, e de esquecer e não conseguir. Eu, tipo, deixei, gente, eu parei de ficar me preocupando, minha menstruação chegava, pra mim era normal, porque eu já sabia que vinha. Apesar de ficar triste, é lógico, porque lá dentro de mim eu sempre tive vontade, nunca acabou, né? Só que eu já tava sabendo lidar com a situação, eu já tava de certa forma conformada. E aí, quando foi em 2020, eu resolvi procurar uma clínica especializada em reprodução humana. E aí eu fui, conheci, se eu não me engano, eu conheci a clínica pela internet, porque uma colega minha falou, eu nem sabia que tinha, e eu fui em Teresina, fui na clínica, passei por uma médica, e ela fez um ultrassom transvaginal, e ela disse, porque eu achava que eu não ovulava. Gente, só voltando aqui, só um parêntese, antes de ir nessa clínica de reprodução, eu passei por mais 2 médicos. Eu fui em outros médicos, e um dos médicos, ele me passou um indutor de ovulação, ele fez a ultrassom e ele disse assim, olha, você não ovula, é por isso que você não engravidou. Vou lhe passar um indutor aqui, você vai engravidar. Eu tomei, gente, não serviu de nada. Eu fui em outro médico, também nada, tudo normal. E aí, só que esse segundo médico, ele falou, né, que eu tinha ovários policísticos. Por isso eu não tava ovulando e não engravidava. Tudo bem. Quando eu fui nessa clínica, em 2020, se eu não me engano, foi no começo de 2020, a médica fez a transvaginal e ela disse que eu ovulava sim. Que eu não tenho a síndrome de ovários policísticos. Eu tinha policístico, mas que não poderia ser considerada a síndrome, e que eu ovulava, que eu tava até com bastante folículos. Então eu tinha uma reserva ovariana boa.
E aí, como pela ultrassom, né, tudo normal, ela me passou uma bateria de exames. Exame hormonal, outros exames, exame para ver as trompas, para saber se eu tinha endometriose. E passou pro meu marido também. Meu marido já havia feito um espermograma, a gente já tinha levado pra médica, ela tinha dito que tava tudo normal. Aí, o que acontece? Eu fiz apenas os exames de sangue, os exames de hormônio, porque é tudo muito caro. Quem faz isso, esses exames, quem já fez, sabe que não é nada barato. E eu não tinha plano de saúde, e foi tudo, tinha que ser no dinheiro, né? E aí, quando a gente teve, assim, aquele choque, eu e meu marido, de que teria que gastar muito, que era muito exame, e tudo assim, de uma vez, ela passou muitos exames pra ele também. Acabou que ele não, na verdade, passou, acho que 2 ou 3 tipos de exame. Um era pra ver os hormônios dele também, exame de sangue, né? Acabou que ele não fez. Pediu pra ele repetir o espermograma, ele também não repetiu. E sabe que deu tipo aquela esfriada? Ah, tá tudo normal. Eu fiz os exames de sangue, mostrei pra doutora. Ela falou, tudo normal. Você só tem que... Na verdade, pra não dizer que deu tudo normal, que eu vou estar mentindo, o hormônio da tireoide deu assim, coisinha pouca alterada, pouquíssima. Que ela falou assim, eu não vou lhe passar remédio, eu não vejo necessidade de lhe passar um remédio agora, porque talvez você vai ter algum efeito colateral, e aí como tá muito baixo, então eu não acredito que seja isso a causa da sua infertilidade. Tudo bem. E aí a gente saiu de lá e deu tipo aquela esfriada, assim, ai, muito gasto, como tá tudo normal, vamos esperar, né? Eu sempre tive aquela convicção, apesar de ter dado assim, tipo uma conformada, sabe? Meu esposo sempre querendo muito, gente, é muito sofrimento, quem passa sabe. Espero que ninguém passe por isso, mas infelizmente muitos casais passam por isso, que é muito difícil de você lidar com essa situação, de você querer muito um filho e não conseguir. Além de lidar com a situação de incapacidade, de não conseguir, você tem que lidar com o povo no seu ouvido, dizendo, ah, faz isso, ah, toma isso, fulano tomou isso, engravidou, toma uma garrafada, toma um chá de não sei do que, tira da cabeça, esquece. Gente, eu passei por tudo isso. E ainda passo. E tomei garrafada, tomei chá, eu tomei todas essas coisas aí, tá? Não funcionou. Tudo bem, aí eu achava, não, eu não tenho nada, meu marido não tem nada, porque não chegou o tempo de Deus, então vamos esperar. Só que é muito difícil esperar, né? E aí também a gente fica pensando, o porquê, será que... Gente, muitos questionamentos, são muitos questionamentos. E aí, eu comecei a sentir agora em 2020, começo de 2020, botei na minha cabeça que eu tinha endometriose, porque eu sempre senti muita cólica. E assim, tinha mês que era menos, tinha mês que era mais, eu sempre senti. E aí eu fiquei, não, eu só posso ter endometriose, porque eu sinto cólica, não é aquela cólica que eu preciso ir no médico, tá, gente? Mas é uma cólica que se eu não tomar o remédio, eu não consigo nem levantar da cama, eu choro, é horrível. E aí... eu falei, não, eu só posso ter endometriose. E a doutora já tinha me pedido o exame em 2020. Aí eu falei, como eu tenho aqui a requisição, eu vou fazer o exame pra saber se eu tenho endometriose. Ela me passou também um exame chamado esterossalpingografia, que é o exame das trompas, pra ver as tubas uterinas, se tem alguma obstrução e tal. Até então eu só imaginava que eu poderia, que problema nas trompas seria só o quê? Obstrução, né? Tudo bem. Aí eu fiquei na dúvida de qual fazer primeiro. Aí como eu desconfiava mais que eu teria endometriose, eu fui primeiro pro exame de endometriose. Fiz, muito, muito ruim, gente. Quem fez já sabe como é, que é uma transvaginal com preparo intestinal. Você tem que estar com seu estômago limpo, você toma laxante um dia antes. É horrível, e é muito, pelo menos na clínica que eu fui, que eu tiro o chapéu pra doutora que fez, eu passei praticamente, foi mais de 50 minutos, ela fazendo toda a pesquisa em mim. Gente, é muito, muito sofrido, tinha horas que doía, porque ela tinha que analisar tudo. Resumindo, eu não tinha endometriose. Ela falou assim, olha, você pode até ter,
mas um exame de imagem não vai diagnosticar. E se você tiver, porque se você tiver, na verdade, é muito, muito, muito pouco, que não tem como dizer. Eu não posso lhe afirmar que você tem, mas eu não posso lhe dizer que você não tenha. Pode ser que você tenha, mas não é o motivo. Ela falou, se a pergunta que tá na sua cabeça é essa, se o motivo da sua infertilidade você acha que é endometriose, pode tirar da sua cabeça que não é. Eu fiquei bem aliviada. Na minha cabeça eu tinha certeza que eu tinha endometriose, mas eu fiquei bem aliviada. Gente, o vídeo vai ficar longo, não tem como, tá? Mas eu peço que vocês assistam até o final pra vocês entenderem bem, conhecerem bem a história. Quem se identificar já deixa o like, tá, gente? Já se inscreve se você não é inscrito. Continuando. Como eu já tinha feito a transvaginal com preparo intestinal pra descobrir se eu tinha endometriose e foi descartada a possibilidade, faltava um exame, que era qual? A esterossalpingografia, o exame das trompas. E aí eu falei, vou fazer. Porque a doutora que fez a transvaginal, ela falou, Ilana, faça o exame das trompas. Ele é indispensável, você tem que fazer ele. Porque se você tiver algum problema nas trompas, tá aí a resposta. E dificilmente você vai conseguir engravidar sem descobrir, né? E aí, gente, eu fui, marquei o exame, foi tudo assim muito rápido até. Eu fiz tudo um pertinho do outro. Tem que estar no dia certo lá, né, do período. Pra não correr o risco de você estar grávida e fazer, que é muito perigoso. E eu fui, gente, com todo o medo do mundo, porque eu tinha pesquisado e tinha visto que era horrível. Muitas mulheres falando que sentiram muita dor, que pensaram que não ia aguentar. E eu fui numa clínica que eu gostei demais também, porque a especialista que faz o procedimento, ela passou meia hora só me explicando como que ia funcionar, pra eu ficar tranquila e tudo. E aí eu fiz. E aí ela não fala, ela não pode falar se eu tenho alguma coisa ou não, porque ela só faz o exame. Depois que faz, as imagens vão para um radiologista, se eu não me engano, especialista, e ele que vai dar o diagnóstico se você tem ou não algum problema. E aí ela só falou, né, quando terminou o exame, ela disse, olha, às vezes tem mulher que tem problema em uma trompa, mas a outra é boa, então tem jeito. Ela falou tipo assim, depois que eu fui, aí eu, tá bom. E aí depois que eu fui entender, né, talvez, se foi essa a intenção, eu fiquei pensando assim, então talvez foi por isso que ela falou aqui. Mas tudo bem, gente. Aí eu estava com o resultado da transvaginal e com o resultado da esterossalpingografia. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar pra algum médico, né? E aí bateu a dúvida, pra que médico eu mostro? Porque eu poderia mostrar só pra um ginecologista normal assim, gente, na sua especialidade, né? Que é só aquela ali. Ou para um ginecologista e especialista em reprodução humana, que foi até a mesma especialidade daquela clínica que eu fui, que a médica me passou os exames. Só que aí eu não quis mais ir na mesma clínica que eu tinha ido. E eu fui em outra clínica. Só pra vocês se situarem aqui, eu moro no Piauí, né? Essas coisas só tem em Teresina. Clínica de reprodução humana só tem na capital, que é Teresina. Mas a médica dessa clínica que eu queria ir atende em Parnaíba, que é outra cidade muito grande também aqui do Piauí, que fica perto da minha cidade. E eu moro um pouco longe de Teresina. Então eu falei, eu vou tentar marcar, como ela atendia assim, uma vez no mês, uma vez em 2 meses, falei, vou tentar marcar uma consulta com ela. E, gente, quando eu mandei a mensagem pra clínica, pra saber se ia ter vaga, porque já tava chegando o dia da doutora vir atender, e não tinha vaga, porque ela só vem... Não é todo mês que ela vem, e é sempre muito cheia a agenda dela, porque tem muito casal que aproveita a oportunidade que ela vem pra Parnaíba e vão consultar com ela, né? E aí não tinha vaga. E a moça falou, se você quiser, deixe seu nome, que eu lhe coloco na lista. Aí, quando ela vier de novo, você já vai estar na lista, eu lhe aviso, aí se você quiser, você marcar a consulta. Aí eu, pois pronto, tudo bem. E eu tava assim, gente, porque... eu queria muito mostrar logo, porque, sabe, eu tava com medo de esfriar de novo, porque eu tinha ido em 2020, a médica tinha me pedido os exames e eu esfriei. E aí eu tava com esse medo, né? Eu falei, não, eu tenho que mostrar logo, porque se tiver alguma coisa... né? E por quê? Só voltando aqui, o resultado da esterossalpingografia saiu, e é lógico que a gente vai ler, né? E aí, por que eu queria mostrar logo pra médica? Vou falar aqui pra vocês por quê.
Saiu o resultado e tava dizendo assim: conclusão, útero sinistroposto, falhas de enchimento de aspecto nodular no interior da cavidade uterina persistentes durante todo o exame, entre parênteses, pólipos ou miomas submucosos. Tuba uterina esquerda de aspecto enovelado em sua porção ampular. Tal achado pode estar relacionado a aderências peritubárias decorrentes de processo infeccioso peritoneal ou, mais comumente, a focos peritoneais de endometriose. Permeabilidade tubária preservada bilateralmente. Foi isso o resultado do meu exame da minha histerosalpingografia. E quando eu li esse resultado que eles me mandaram, eu falei assim, pronto, tá descoberto o problema, eu tenho trompa. Aí eu só achava que a trompa poderia ser obstruída, né, tipo entupida. Eu não imaginava que tinha trompa enovelada, que é uma trompa enrolada. Então, assim, não é que ela seja obstruída, não é. O líquido no exame da histerosalpingografia, ele conseguiu passar pelas trompas. Só que ela é enovelada, ela é enrolada. Então, ali é o lugar onde ocorre o encontro do espermatozoide com o óvulo. Só que por ser enrolada, eles não conseguem se encontrar. E aí, quando eu pesquisei isso, que fui logo pro YouTube, lógico, quando eu pesquisei isso, eu falei, pronto, não tenho o que fazer, já era, tipo, tudo desabou. E eu pensei, pronto, eu nunca vou engravidar, tá descoberto o motivo, eu sou a culpada, porque a gente já se culpa logo, né? E, gente, foi isso. E aí, voltando lá próximo, aí eu tinha que mostrar pra alguma médica, nem que ela dissesse assim, não tenho o que fazer, mas tinha que mostrar. E eu marquei, a menina da clínica me mandou mensagem, acho que 2 dias antes do dia da consulta, ela me mandou mensagem. Ilana, apareceu uma vaga, você quer? Eu falei assim, quero sim. Pode me colocar aí que eu quero. E, gente, eu fui para esta consulta com a médica especialista em reprodução humana, doutora Sara Barbosa. E eu já quero dizer para vocês que essa consulta foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu nunca imaginaria que eu ia sair daquela consulta tão transformada. Porque depois desse diagnóstico, eu entrei, assim, num processo de desespero, assim. Eu não vou dizer que eu entrei numa depressão. Graças a Deus eu não entrei numa depressão, mas eu só andava triste. Eu passei dias ruins, realmente muito ruins. Triste, eu só chorava. Eu literalmente perdi as esperanças. E aí, eu fui nessa consulta. O meu marido não queria entrar comigo. Ele disse assim, não, você vai, depois você me fala. Porque ele não é muito chegado em médico. E aí eu pedi pra ele entrar comigo. E ele entrou. Na hora lá, na hora da consulta, ele entrou. E foi esse o nosso primeiro contato com a doutora Sara. Nós passamos quase 1 hora conversando com ela. Foi mais de 50 minutos. E nós contamos, assim, tudo que a gente já tinha passado, nossa trajetória de mais de 5 anos tentando. E agora com esse diagnóstico. E ela falou, olha, trompas enoveladas... aqui tá dizendo que era na trompa esquerda, tá? A aderência era na trompa esquerda, que a direita tava ok. Mas quando a doutora Sara viu as imagens, ela falou, eu consigo ver aderências também na trompa direita. Porque é muito difícil uma trompa ter um problema e a outra não ter. Geralmente quando uma tem, a outra tem. Só que é menos. A trompa direita tem menos aderência do que a esquerda. Aí o que ela falou? Trompa enovelada não é sinônimo de impossibilidade, é sinônimo de dificuldade. Tão tal que vocês estão há mais de 5 anos tentando e até hoje não conseguiram. Por quê? Porque é muito difícil ocorrer o encontro. Lá é o lugar principal do encontro, né? É lá que ocorre a fecundação e era justamente o lugar que estava corrompido, que estava com problema. E aí ela fala... e aí vem a questão dos pólipos, que também me deixou assim, sem chão. A questão de pólipos ou miomas. E ela falou que o primeiro passo era... pra gente chegar no final aqui, no resumo da obra. Ela disse assim, olha, você já tá há muito tempo tentando, você tem uma coisa preciosíssima que é a sua idade, você é nova. Então, se você já deixou muito tempo passar, se você deixar mais tempo passar, vai ser pior, né? Porque no futuro você vai querer correr atrás, vai ser mais difícil. E aí você tem essa preciosidade, já tá há muito tempo tentando.
lagartixa na minha parede. Então, gente, voltando aqui, eu me distraindo. Então, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que ela falou que eu tinha que fazer era o exame de esteroscopia diagnóstica, que era para investigar, confirmar se eu realmente tinha pólipos ou miomas no meu útero. Porque se tivesse, eu tinha que fazer uma cirurgia para tirar. Aí, nós saímos de lá decididos que o quê? Olha, você tem duas coisas para fazer. Só tem isso aqui para você. Primeiro, você faz a cirurgia. Se confirmado que você tem pólipo ou mioma, você faz a cirurgia. Porque você não tem condição de você engravidar tendo aquilo lá no seu útero. Porque o corpo não aceita o embrião, ele vai rejeitar. Então, o primeiro passo é tirar os pólipos. Segunda opção que você tem, depois da cirurgia, você espera 3 meses. E se você quiser tentar, para tentar uma gravidez espontânea, você tenta por 3 meses. E pode ser que consiga, pode ser que não, né? Já que até hoje não conseguiu. E a outra alternativa é, fez a cirurgia, tirou os pólipos ou miomas, é a FIV. Não tinha outra coisa para fazer, gente. Problema de trompas é muito difícil. Em caso de trompa obstruída, trompa enovelada, é muito difícil você conseguir uma gravidez espontânea. Então, o procedimento é a FIV. Só que a FIV nós sabemos que é caríssima, né, gente? Então, gente, eu vou parar por aqui. O vídeo já tá com mais de 20 minutos, eu acredito. E nós vamos para a parte 2 da minha história de tentante, meu processo de tratamento, o que a gente decidiu, se a gente decidiu fazer a FIV ou não, se a gente decidiu esperar. E a continuação desse vídeo vai ser se eu tenho ou não pólipos, né? Nós vamos saber o resultado do exame da esteroscopia diagnóstica e qual é a nossa decisão. Então é isso, gente. Não me deixem. Vai ter a parte 2 e vai sair logo, logo, logo. Não vai demorar, tá bom? Eu prometo. É isso, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo, gente, se você tá passando por isso também, a gente tá aqui pra se ajudar, eu tô pronto pra ajudar vocês, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!